Então vamos lá, gente. Nós vamos continuar hoje falando sobre escultura, tá? Nós estamos lá no capítulo 9, né? E nós vamos continuar falando hoje um pouquinho sobre a questão da beleza, da dramaticidade. Nós vimos, né, na aula anterior, lá quando começou, como os artistas faziam as esculturas, tudo. E aí a gente vai falar um pouquinho das esculturas agora, quando ela começa a se modificar. Tá? Então vamos lá. Beleza e dramaticidade. Até o final da Idade Média, período da história que se estendeu do século V ao século XV, para que uma obra fosse considerada arte, ela precisava ser bem definida e exprimir valores morais. Com o renascimento cultural, que está no fim do século XIII, a meados do século XVII, surgem as primeiras escolas de arte, que mais tarde transformam-se em academias, ressaltando a importância do ensino da técnica e de teorias artísticas. Então, gente, nesse tempo, quando surgem essas academias, quando surgem essas escolas, os artistas precisam passar por elas para que a arte que eles iam fazer fossem aprovadas. Então, naquele tempo, só era considerado arte quando esses artistas passavam por essas academias. Aprendiam todas lá as técnicas, como é que tinham que fazer, os temas que tinham que utilizar, e isso não permitia, né, que o artista colocasse na sua obra o seu próprio pensamento. Mas aí foi apenas a partir da Idade Moderna, do século XV até o século XVIII, que a subjetividade do artista passou também a ser valorizada e considerada nas obras como uma forma de expressão de emoções e de sentimentos. Ou seja, a partir daí, o artista pôde colocar na sua obra as expressões, né, as emoções, o sentimento. Ele poderia retratar a sua obra da maneira como ele sentia, como ele pensava. Né? Então, até um certo tempo, isso não era possível. Tanto que nós vimos lá que algumas esculturas, elas eram rígidas, elas eram paradas ali numa posição quase sem nenhuma expressão no rosto, né? E era como se fosse assim, uma cópia da pessoa ali, do ser humano, de maneira sem nenhum tipo de movimento. A escultura não mostrava nenhuma expressão facial, e assim ela era repetida e era feita sem esse elemento aí das emoções e da particularidade de cada artista. Bom, nós temos um exemplo aqui na apostila da escultura famosa chamada Pietà. Ela foi feita por Michelangelo. E ela está na Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, em Roma, na Itália. Tá? Então, aqui, a gente começa a ver a diferença que começa a acontecer nas obras. Então, aqui nós temos dois detalhes: o detalhe do rosto de Jesus, né, e o detalhe do rosto de Maria. Né? Pietà é uma escultura que representa Maria, mãe de Jesus, né, segurando Jesus após ele ter sido crucificado. Então, observa que o artista, né, o Michelangelo, ele procura colocar detalhes no rosto, né, os detalhes, por exemplo, na vestimenta, no cabelo, tudo sugerindo, né, uma expressividade. Né? Então, aqui o rosto de Jesus, né, o rosto meio de sofrimento, e o rosto da Maria, dando, né, para o corpo do seu filho. Então, nessa obra, Michelangelo já começa a modificar. Só, teve um grupo, né, o escultórico, intitulado Pietà.
que é essa imagem aí, né, essa escultura. Ela foi feita por Michelangelo e ela revela, além de uma beleza singular, a forte dramaticidade e a interpretação do artista da cena religiosa representada em sua obra. Esculpida em mármore, quando Michelangelo tinha apenas 23 anos. Mostra com riqueza de detalhes as vestes de Maria e o corpo de Jesus, uma mãe jovem e com expressão dócil, contrastando com a dor do ato de recolher o corpo do filho morto. Essa escultura ela é organizada em forma de pirâmide, né, com proporções alteradas. O que é isso? Bom, ela é uma forma de pirâmide, né? Olha aqui, né? Se você traçar aqui, uma forma de pirâmide, isso era algumas regras, né, que eles usavam para poder fazer as suas obras, e fala sobre a proporção. Então, o que fala aqui sobre a proporção? Que ela foi alterada. Michelangelo criou Maria com feições quase infantis, que simbolizam sua pureza. Enquanto Maria é maior que Jesus, o que nos transmite uma sensação de acolhimento e de força. O artista optou por representar uma mulher resignada, com essa visão dolorosa e angustiada com que era tradicionalmente representada pelos artistas da época. Então, o que ele fez? Ao invés de colocar a Maria com o rosto de expressão de dor, de angústia, ele colocou a Maria com o rosto de tranquilidade, como se ela estivesse assim, aceitando essa situação, entendeu? Sem desespero. E aí, por isso, aquele rosto, né, dócil, tranquilo, né? Diferente de alguns artistas que na época colocavam mais essas expressões. Ao Renascimento, os artistas não costumavam assinar suas obras. Olha só uma curiosidade, né? O artista dessas épocas, eles não assinavam a obra. Então, às vezes, ninguém nem sabia quem tinha feito. Tá? Então, eles sabiam, por exemplo, que quem tinha feito por conta de ver sendo feito e depois falava, né? Não, foi feito por fulano, foi feito por ciclano, né? Porque os artistas eles não tinham essa coisa de assinar a obra. Né? Então, mais o Michelangelo, como ele era muito jovem, né? Ele falou assim: ninguém vai acreditar que fui eu que fiz essa escultura. Então, eu vou pôr meu nome sim. Então, ele escreveu numa faixa que atravessa o peito da Virgem lá, né? Michael Angelus Bonarotus Florenti Faceba, que significa Michael Ângelo Buonarrotus de Florença fez. Tá? Então, ele tratou de colocar aqui no centro, aqui, ó, tá escrito que foi ele que fez. Muito bem. Um pouquinho mais aqui, nós temos outro artista, tá, italiano também, chamado Andrea del Verrocchio. Ele também foi um escultor importante do Renascimento, né, que é um movimento, e ele também retratou uma mesma obra, uma mesma figura, que é o gigante Golias, né? O Michelangelo fez um e o Andrea del Verrocchio fez outra. Então, usando materiais diferentes, usando maneiras de representação bem diferentes, né? Então, aqui a gente vê a escultura desse Verrocchio aqui, ela mede 1,26 m. Ela foi feita em bronze e retrata um adolescente ricamente enfeitado com uma túnica, pisando sobre a cabeça do inimigo degolado. Já a obra do Michelangelo, né, foi feita em mármore, e ele, num bloco só, e olha só que curiosidade, ela tem 5 metros e 17 centímetros de altura e pesa 5,5 toneladas. Então, aqui, ó, são duas representações do mesmo personagem, ou seja, de Davi, né, vencendo Golias, bem feito com linguagens diferentes.
assim, com maneiras diferentes de expressão, certo? Aqui, nós vamos pensar um pouco sobre a escultura no ponto de vista do ambiente. Então, vamos pensar assim, ó. Você já parou para pensar na qualidade, na quantidade de papel que utiliza por dia? Tanto o papelão usado para embalar biscoitos, por exemplo, quanto o guardanapo da última refeição possuem o mesmo destino, o lixo. E diariamente a humanidade gera muito resíduo, seja alumínio, papel, resto de comida, etc. A maioria desses materiais recebe tratamento impróprio e acaba poluindo o meio ambiente. E hoje a gente tem um problema grave, né? Porque quanto mais foi caminhando a humanidade, mais gente e mais lixo foi sendo produzido. E, enfim, nós temos um problema sério com a questão da poluição do meio ambiente. Bom, mas aí alguns artistas, né, vão pensar, vamos ver o que a gente pode fazer com esse lixo todo que a gente produz. Então, aí veio os processos de reciclagem, né? Então, todo o papel que a gente utiliza, ele pode voltar a ser um papel para ser usado novamente, né? O plástico também, ele pode ser reciclado e ele vai virar lá outros tipos de embalagem. E assim são todos os materiais que vão para o lixo. Por isso, hoje a gente vê que em muitos lugares, por exemplo, aqui no meu bairro, tem a coleta seletiva do lixo. Então, eu passo a semana inteira separando o meu lixo, o lixo reciclado e o lixo que é o lixo orgânico, né, que esse ele vai se desintegrar na natureza e não vai poluir, né, o meio ambiente. Bom, e o artista, né, muitos artistas, eles lançaram mão dessa ideia de pegar esse material, né, que vira lixo, para transformar ele em obra de arte. Então, nós temos hoje, falando de escultura, além das esculturas que a gente tem com materiais recicláveis, com plástico, com ferro, com palito, e até de papel, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse estilo aqui, que é o feito de papel machê. Né? O papel machê, ele tem duas maneiras da gente fazer ele. Né? É transformado numa massa, você deixa lá o papel de molho, lá até ele ficar bem derretido, e aí você coloca cola, enfim, e aí você amassa e você consegue modelar sua peça. Uma outra maneira é a forma de empapelamento, que é aquela que você faz, você vai passando a cola, vai colando, né, tiras de papel, faz aí umas 5, 6 camadas, geralmente utiliza aí uma bexiga para você ir colando, depois você estoura a bexiga e fica aquela forma. Né? E você pode fazer isso com outros objetos também. Né? Nós temos 2 exemplos de arte que foi utilizando o papel, que é o scrapbook e o kirigami, né, que você pode utilizar papel de jornal, tudo quanto é tipo de papel para você fazer esse tipo de arte. Você pode procurar na internet receitas de papel machê que você vai ver que você pode fazer em casa as suas esculturas, tá? Uma outra ideia são os dinossauros feitos de papel reciclado, tá? E aqui o cavalinho feito de seda. Então, gente, pensando em natureza, em meio ambiente, o artista também, quando fala em escultura, ele também se aproveita dessa ideia para fazer sua obra também. Muito bem. Falando aqui um pouquinho mais, nós vamos chegando aqui na modernidade. Então, a partir do século XVIII, houve uma intensa e variada produção artística. Surgiram os críticos e os estudiosos da arte e a consequente divisão entre o que foi chamado de alta cultura e cultura de massa. Então, já no início do século XX,
as pessoas já questionavam a originalidade de seus trabalhos. Então, os artistas, o que eles fizeram? Eles começaram a experimentar novos recursos e materiais em suas produções. Eles se apropriaram da tecnologia, de objetos artesanais e industrializados. E aí, para poder fazer a sua criação artística. O que foi chamado por muitos de anti-arte. Porque lembra que até um certo tempo a arte ela passava por aquele processo de academia, de escola, né? Então tinha muita técnica, era muito rigoroso, né? O como você deveria fazer a sua arte. Aí a partir do século XVIII, né? Até o século XX, aí as coisas foram mudando. Então o artista ganha liberdade e quando o artista ganha liberdade, tudo na mão dele pode virar arte, né? E todo mundo pode fazer arte. Então, antes, eu precisava ter passado por uma academia para ser considerado um artista. Hoje, eu posso fazer arte. Você, em casa, pode fazer arte, né? Então, essa liberdade ajudou a fazer com que a arte tivesse um novo olhar, uma nova perspectiva. Para falar dessa modernidade, nós temos um exemplo, que é a Lygia Clark. Ela foi uma das primeiras artistas a incluir o público na criação de suas obras. Como é que isso acontecia? Vou ver aqui, então. A Lygia Clark, ela foi pintora e foi escultora. E ela dedicou ao estudo do espaço e da materialidade. E aí, ao lado de alguns artistas, né, importantes também no universo da arte, fundaram o grupo Frente, que era a chamada, criando a base para o desenvolvimento da chamada arte concreta. Tá? Inicialmente, as suas pinturas elas buscavam romper o espaço das molduras, né? Os limites do suporte. O que é isso? Né? Então, em vez da pintura dela ficar numa uma única tela, né, guardada ali, emoldurada ali naquele suporte, o que ela propôs? Ela propôs uma obra em que as pessoas pudessem participar dela, manipulando as peças, né, para poder fazer modificações na própria obra. Então, aqui aparece uma imagem dela, ó. Ela fez várias placas com algumas formas, e aí você pode modificar a posição. E aí você pode ter um novo desenho aparecendo. Ela foi uma das primeiras a fazer isso. Tá? Bom, ela também passou a usar metal flexível em seus trabalhos. Tá? Em 1960, ela produz a série Bichos, todas feitas a partir de placas de alumínio, tá? Com dobradiças, que permite a articulação das diferentes partes do corpo do bicho escolhido, que dá forma à obra. Então, o que acontecia? Ela fazia lá a escultura a partir dessas placas de alumínio com dobradiça, e ela dobrava, e você poderia mudar a posição dessas placas a partir da dobradiça. Tá? Então, o que acontece? Com esse tipo de obra, ela convida o público a interagir e a descobrir as inúmeras formas das peças que compõem a obra, manipulando-as e tornando-se uma das pioneiras na arte da participativa mundial. Então, o que ela faz? Ela convida o seu espectador, né, aquela pessoa que está lá olhando, ela convida ele a participar da obra, modificando, mexendo na obra e tendo uma visão diferente. Tá? Nós vamos poder ver, eu preparei uns slides para vocês com as obras da Lygia Clark, para vocês quando, tá? Além disso, gente, existe uma outra maneira de fazer escultura que também foi pensado, né? Pensado primeiramente por um artista chamado Jeff Koons. Ele é um artista norte-americano que se destacou a partir da década de 80, né, de 1980, e ele usa em suas obras elementos da publicidade e da indústria do entretenimento, explorando o significado da arte saturada pela mídia.
Então, ele cria grandes esculturas para se comunicar com as massas. Então, exemplo disso, ele usa o personagem chamado Puppy, que é um cachorro que nessa época aqui, né, quando ele fez essas obras, era um objeto, vamos dizer assim, de consumo daquela sociedade. Então, todo mundo queria ter um cachorro, né, que é o cachorro da raça West Highland Terrier. Então, todo mundo queria ter esse cachorrinho. Então, ele era consumido no ponto de vista assim, que as pessoas adquiriam ele, compravam ele, né, porque a gente, infelizmente, tem esse comércio de animais, né? Não é raro a gente ver aí pessoas vendendo filhote de animais. Então, nessa época, ele pegava esses objetos, esses de publicidade, né, que era um objeto muito usado pela massa, né, pelas pessoas, de uma forma geral, e ele transformou esse personagem, esse cão, né, em esculturas para ocupar lugar público. Então, ele fez umas imagens, né, fez umas esculturas utilizando arame para fazer a estrutura, e aí ela é coberta de planta de verdade. Então, elas são as esculturas verdes que a gente chama. Eu também separei para vocês algumas para a gente dar uma olhadinha. E aí, dessa ideia aqui, surgiram outras ideias também. Muito bem, agora, gente, nós vamos lá nos slides e eu quero mostrar para vocês as esculturas a partir lá da antiguidade até chegando hoje, e aí os seus materiais também. Tá? Vamos lá. Então, a partir dos slides, nós vimos lá as esculturas, como é que elas podem ser feitas, o material, né? Quanto material a gente pode utilizar. Você aí na sua casa pode pensar em alguns materiais, algumas sucatas, alguns objetos que vai para o lixo e você pode propor aí a sua escultura. Ok? Então, hoje nós vamos ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!